Falar sobre as últimas do Corinthians. Contei para vocês no vídeo dessa terça-feira que a sala da presidência alvinegra do Augusto Melo foi invadida por torcedores. Quero trazer desdobramentos dessa história. 6 representantes da Gaviões, sem autorização do presidente, foram ao Parque São Jorge para ameaçar Augusto Melo. Conversa dura, pesada. E Metaleiro, Pedrinho, Nego Elson, Rony, Quinho e Alemão deixaram claro para o Augusto que se ele for indiciado pela polícia pelos crimes de lavagem de dinheiro e também formação de quadrilha, no caso Vai de Bet, a pressão vai ser grande para que ele renuncie, tá? Então, a partir de agora, o Augusto já sabe que se a polícia determinar um indiciamento dele, vai haver uma pressão gigante para que ele renuncie. Os integrantes da Gaviões, sem autorização do presidente que estiveram por lá, deixaram claro que vão fazer uma carta e obrigarão o Augusto Melo a assinar essa carta de renúncia. Clima bastante pesado. A tendência é que na próxima semana a polícia se manifeste, indiciando o Augusto, o Marcelo Mariano e também Sérgio Moura. Marcelo Mariano é diretor administrativo, o Sérgio Moura é superintendente, já foi, não é mais, superintendente de marketing do Corinthians. Preciso falar também sobre a busca por um novo técnico sem acerto com o Tite. Dorival Júnior recebeu nessa terça-feira em sua casa em Florianópolis o diretor de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado. A primeira pedida do Dorival Júnior foi de... A primeira oferta do Corinthians ao Dorival Júnior foi de R$1,5 milhão por mês, que era basicamente o que recebia o Ramon Dias. O Dorival disse que por essa cifra não dá nem para começar a conversar. A pedida do Dorival gira na casa dos R$2,5 milhões. O Corinthians não colocou um ponto final nessa história e prometeu buscar uma proposta mais próxima da pedida do treinador. A tendência é que ao longo da quarta-feira tenhamos novidades sobre o tema. Hoje, o Dorival Júnior é a única bola da vez, sem acordo com o Tite. O Corinthians não tem outras boas opções. Tem muita gente falando em Fábio Carille. O que eu ouvi é que o Fábio Carille, técnico do Vasco, está completamente descartado. Só para arrematar, Timão que busca em caráter de urgência a contratação de um técnico, até porque o Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, não tem a licença exigida pela Conmebol para assinar a súmula dessa maneira. O Corinthians não tem nesse momento alguém que possa comandar o time nessa quinta-feira contra o Racing pela Sul-Americana. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians? Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que já havia um acerto financeiro entre o Dorival e o Timão, mas posso contar que a negociação entre Corinthians e Dorival gerou um enorme ruído dentro do departamento de futebol. Tudo porque o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo e responsável por tocar todas as negociações, descobriu que um auxiliar, um aliado, alguém muito próximo do Augusto, com autorização do presidente, já havia procurado o Dorival antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias. Na noite de quarta-feira, depois da derrota do Corinthians em casa para o Fluminense, o telefone do Dorival tocou. E do outro lado da linha, esse aliado do Augusto Melo especulando, conversando e cogitando a contratação do Dorival. O Fabinho só foi ter conhecimento desse episódio na sexta-feira, quando conversou pela primeira vez com o Dorival Júnior. Fabinho já havia negociado com o empresário dele, o Edson Codro. Ao tomar conhecimento, o Fabinho se sentiu extremamente frustrado e desafiado, porque nessa queda de braço ele quer demonstrar internamente ter autonomia total. É por isso que o Fabinho, nesse momento, cogita até a possibilidade de contratar um outro treinador. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já tem novo alvo depois do não acerto com o Tite. Contei para vocês pela manhã que o Tite comunicou às 7h10 ao Corinthians que não poderia assumir o clube. A justificativa é de que ele teve uma crise de ansiedade muito forte e a família o orientou a desistir do acerto com o Corinthians e dar uma pausa na carreira. Sem perder tempo, sabendo da importância de contar com um técnico mais rápido possível, Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, pegou um avião e foi flagrado desembarcando em Florianópolis, onde já teve um encontro a portas fechadas com o Dorival Júnior. O Dorival mora por lá. Segundo pessoas do Corinthians, ainda não há uma negociação avançada. A ideia foi se apresentar ao Dorival e conversar sobre projetos. Nem haveria a necessidade de se apresentar, até porque Fabinho e Dorival trabalharam juntos no Flamengo. Mas a ideia do Fabinho era apresentar as ideias que o Corinthians tem para com o Dorival Júnior. Posso assegurar para vocês que, ao ser tratado como plano B, isso causou encheção, chateação do Dorival Júnior. E é possível que o técnico que já havia
tido uma conversa sobre valores com o Corinthians, peça agora cifras até um pouco maiores. No primeiro pacote, ficou acertado que ele fecharia, ele e integrantes da sua comissão técnica, por algo na casa dos 2,5 milhões de reais. A tendência é que essas conversas, se evoluírem, garantam a contratação do Dorival o mais rápido possível. Timão que nesse momento nem tem alguém para comandar o time e assinar a súmula na partida de quinta-feira. Para jogos de Sul-Americana você precisa ter treinadores com licenças. E hoje, Orlando Ribeiro, que é o técnico interino do Corinthians, não tem essa licença. Só para completar em relação ao Timão, Valmir Castro, que era o diretor adjunto das categorias de base desde o início da era Augusto Melo, um dos responsáveis pela contratação de 78 atletas para as categorias sub-17 e sub-20, esse cara acaba de ser promovido no Corinthians e virou secretário-geral do Timão, mesmo com um trabalho bastante discutível e sob enorme desconfiança. Informação super importante e exclusiva. Pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, me mandaram uma foto de uma viatura da polícia parada na frente do Parque São Jorge. E a explicação para essa foto: invadiram a presidência. Faz cerca de 15 minutos, essa troca de mensagem ocorreu às 17h40, ou seja, por volta de 17h25, ex-integrantes da Gaviões e alguns que ainda integram a principal organizada do clube estiveram no Parque São Jorge para conversar a portas fechadas com o presidente Augusto Melo. Assim que tiver desdobramentos dessa história, conto mais novidade para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre a principal notícia dessa terça-feira. Tite rejeitou pela quinta vez a chance de voltar ao Corinthians. As outras 4 recusas, todas naquela temporada de 2023, em que ele havia prometido tirar um ano sabático, mas acabou se acertando com o Flamengo. Até por isso a rejeição ao Tite era grande, mas o Corinthians estabeleceu o Tite como prioridade e desde a sexta-feira da semana passada tentava negociar o retorno do treinador. O otimismo era tão grande que o Corinthians imaginava que poderia anunciar a renovação, ou melhor, o acordo na manhã dessa terça-feira e que o Tite já comandaria os treinos no período da tarde. Só que o Tite, por meio de uma nota divulgada nas redes sociais do seu filho Matheus Bach, que é também seu auxiliar técnico, descartou o acordo com o Corinthians. O Tite agradece o contato, admite as conversas, mas escreve o seguinte, abre aspas: conversando com a minha família e observando os sinais que o meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso, fecha aspas. O Tite alega questões pessoais de saúde para não voltar a trabalhar agora. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com o desfecho e com a justificativa que o Tite usou. Até porque o Tite, antes de fechar com o Corinthians verbalmente, estava em negociações avançadas com o clube da Arábia Saudita. E em nenhum momento, nas tratativas com o Timão, o Tite alegou qualquer problema de saúde. O Corinthians também ficou bastante irritado e emitiu uma nota oficial pouco depois da nota publicada pelo filho do Tite, afirmando que aguardava o Tite para essa terça-feira para a assinatura do contrato e para o início dos trabalhos com o elenco. Ou seja, o Corinthians fez questão de informar que tinha um acordo fechado com o treinador, mas que na última hora o Tite roeu a corda. Não estou aqui para dizer se o problema de saúde existe ou não. A gente tem que sempre acreditar nas pessoas. Mas o Tite vai criar para si um enorme problema. Mais um no Corinthians, porque em 2023 ele cravou que não trabalharia, recusou 4 ofertas do Corinthians e acabou se acertando com o Flamengo. Se daqui a 1, 2, 3, 4 meses ele voltar a trabalhar, você pode ter certeza absoluta de que o Tite terá suas portas fechadas por muitos e muitos anos no Parque São Jorge. Só para completar, ainda antes de gravar esse vídeo, conversei com uma figura importante na história do Corinthians e que conhece de perto o Tite. Essa pessoa que pediu anonimato contou que se o Tite já não havia aceitado o Corinthians para trabalhar com o Duílio, certamente não aceitaria para trabalhar com Augusto, especialmente nesse momento em que o Augusto corre enorme risco de impeachment por conta das investigações policiais e também por conta do parecer das contas de 2024. A saideira em relação ao Timão, Hugo Souza voltou a treinar com bola nesta segunda-feira e deve ser novidade para o time contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. O Corinthians ainda não tem a mínima ideia de quem colocar no banco de reservas, até porque o Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, não tem a licença para atuar em jogos de competições sul-americanas. E agora, o que você, na condição de dirigente corintiano, faria?
voltaria a tratar com o Dorival Júnior, pensaria em Luiz Castro, escolheria um outro nome, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se fala mais tarde. Tchau! Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.